Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de CLP. Então, nessa aula, estarei demonstrando neste vídeo sobre o CLP MPC 4004.11 com o software Insup, da Schneider. Então, nessa parte dessa programação, foi feita aqui utilizando memórias internas. Na parte do semáforo foi usado também temporizadores, contador e uma lógica usando também, um set reset aí. Então foi utilizado uma lógica um pouco complexa, mas só foi no sentido assim de demonstrar, para demonstrar aí, lógico que poderia ser uma lógica bem mais simples, mas como não existe também esse negócio de lógica simples e complicada, existe lógica assim que funciona e não funciona, de repente complicado para mim é simples para você, de repente simples para mim é complicado para você, né? Então, o que existe na verdade é funciona ou não funciona, tá? Então, nessa parte aqui, ó, o que nós podemos visualizar é onde eu tenho as memórias internas, tá? Então, nessa parte aqui, por exemplo, eu utilizei as memórias internas simplesmente para visualizar o semáforo aí funcionando, tá? Então, essa daqui está usando esse 015A, 015B aqui, 015C, 015D são memórias internas. Então, cada memória aqui, cada endereço de memória dessa daqui, eu posso estar utilizando para fazer lógicas diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma memória interna, né, com um endereço com estado interno, e aqui também uma outra com estado interno. A diferença dessa daqui para essa é que essa daqui é utilizado também para uma entrada, ou desculpa, uma saída digital, Ela é utilizada também por uma saída, digital, um programa da parte física, da estrutura física da CPU. Essa daqui não. Essa aqui só está interna. Então não é que é externo aqui, É que ela tem uma configuração que eu posso ligar numa saída, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vim aqui em configurações, aqui, ó, projeto, configurar. Se eu vim aqui em configurações, eu vou ver nessa parte aqui, ó, o endereço aqui, ó, o mapeamento da CPU aqui, da entrada e da saída. Então, o endereço daqui das entradas é de 0 a 100. Ó. Se eu vir aqui, vai vir especificar melhor ainda. Ó, dois cliques aqui, ó. Endereço inicial da entrada, 0 a 100. Último endereço, 0 a 107. Endereço inicial da saída, 0 a 180. Endereço 0 a 187. Tá? Então, essa situação é onde está determinando os endereços de entrada e saída que serão ligados, fisicamente aqui, tá? Só que esse daqui está dentro das memórias internas, está dentro dos estados internos. Vamos visualizar agora olhando no manual. Vamos ver isso aqui no manual. Estados internos. Vendo, ó, descrição dos estados internos, ó, de 000 até EFF, e aqui cada CPU, ó, de cada certo, de 000 até 03FF, Então, essa é a descrição dos estados internos, ó. Dá uma olhadinha lá. Tá vendo, ó?
memória, ó, essas são o mapeamento de memória dessa CPU, ó. Então, praticamente aqui é padrão, né? 00003FF. Olha lá, memória de estados internos, memória de estados internos, por isso que eu falei que é padrão. Tá? Então, descrição dos estados internos, né? Todos os drives está falando. Tá? Então, essa é a descrição dos estados internos. Só que dos estados internos, eu tenho aqui as saídas e as entradas. Então, ó, tenho relacionado estados internos referentes ao motor de passo, que também pode ser relacionado à parte física, né? Eu vou ter que ter uma placa aí para relacionar o endereço físico dele. Então, ó, então tudo isso é as memórias internas, ó, tá? Tudo isso relacionado à parte de memória interna que, tá vendo? Relacionado aos temporizadores que nós usamos, ó. Então, os temporizadores, esses são os endereços, ó, de 00 a 031F. Esses são os temporizadores e contadores que nós utilizamos, tá? E tem outro estado que nós vamos utilizar, que é o 0F7. Nós vamos usar também. Vendo aqui são relacionados a registros, ó. Registros livres, então esse daqui são os números relacionados também ao registro de temporizadores e contadores. Vamos colocar aqui o número da CPU aqui, que foi aqui que estava aqui, ó. Em configurações, expansão, tá vendo? 0100, né? Então vamos colocar lá 0100, tá? Tá vendo? Área reservada para mapeamento das entradas digitais. Então eu tenho de 0100 até 017F. Esse endereço é um endereço que está nessa parte aqui, ele está em hexadecimal, tá? Então como é que eu faço para achar isso em hexadecimal, né? Então se eu vim aqui, por exemplo, isso daqui, na parte de programador, está o endereço em hexadecimal. Então se eu colocar, por exemplo, lá o número que está lá 0100, então não é que é 100, é o endereço. Então ele começa em 256. Ele começa em 256, que é o número decimal, e ele vai até 017F. 017F. Então, colocando agora 017F. Opa, aí tá demais. 017F.
017F, tal, vai até 383. Então são 383 menos 256. Então todo isso aí é o total de entradas que eu tenho, relacionado com as entradas digitais, tá? Então essas. Agora, só todos os endereços estão relacionados a entradas digitais? Não, né? Só essas aí que estão relacionadas às entradas digitais. Ó, 0100 a 0107, reservado para entradas digitais da CPU. Ó, 0100 a 0180, 187, né? Reservado para as saídas digitais na CPU, tá? Então esse daqui é o que é reservado para CPU, tá? Tem outros endereços, tem, ó, estados internos, motor de passo, ó, 377 estados internos auxiliares, 80 estados internos remanentes, tá? Então posso estar utilizando todos esses estados aqui também aí para qualquer função. Como no programa estou usando esse aqui, ó, 00F7, sempre ligado. Eu poderia estar usando 0F5, ou na primeira varredura, poderia estar usando os clocks, tá? Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu tenho que conhecer os endereços de memória do manual para estar fazendo a programação. Não adianta só eu estar lá digitando, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou digitando. E nesse caso aqui, é só através do manual. Tá ok? Então, vamos agora voltar à programação. Então, voltando na programação aqui, nesse primeiro estágio aqui, então, ó, temos o verde e o vermelho ligado, né? E temos aqui a parte do temporizador aqui já correndo o tempo, né? Então, o temporizador aqui já está passando o tempo. Tá? Então, o temporizador aqui ele funciona dessa forma. Tem o endereço dele, que é o TMR000, né, nesse do INSUP. E aqui, ó, esse é o endereço do temporizador. Quando ele é equivalente ao preset, o efetivo é equivalente ao preset, ao mesmo número do preset, ele vem aqui e ativa esse endereço dele aqui, né? Então esse endereço dele é o 000, é o endereço do temporizador, mas ele internamente tem dois endereços que é o 0400, que é onde está eu coloco o tempo, né? E o outro que faz a contagem do tempo. Então esses são dois endereços relativos a ele, tá? Então, quando eu mudo o temporizador, muda também o endereço. Bom, esse é o endereço desse aqui. Esse 0402 a 0442 é o endereço desse. E isso é praticamente automático, tá? Então, quando eu seleciono o temporizador, né? Quando eu seleciono aí o temporizador, ele já vem com esses endereços, tá ok? Então, só para a gente ver aqui como que eu mudo, por exemplo, o tempo, né? Ou eu coloco aquele stub que foi utilizado em outras aulas anteriores, ou venho aqui, ó, e clico nele aqui, definir valor da variável, tá? Do lado direito do mouse, tá? Então clico no lado direito do mouse e aqui está, ó, valor de endereço. Aí eu vou colocar o endereço de preset, que é o 0400. Tá? Coloquei o endereço e coloco o valor. Ó, vou mudar ele aqui para 2000 milissegundos. Tá? Pronto, ó lá, já alterei o tempo. Tá? Então
é dessa forma que eu consigo mudar aí o tempo, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, é a mesma forma, tá? Ele mostra aqui definir o valor da variável, eu não quero definir o valor da variável, eu quero definir, na verdade eu quero definir o valor da variável, só que eu não preciso selecionar em on ou off, porque o endereço aqui não tem on ou off, ele tem apenas, eu não quero o endereço 001 como estava, né? Eu poderia colocar o endereço 001 e colocar o on, eu não quero isso, eu quero o endereço 0402, e aí eu vou enviar, né? E vai aparecer o valor inválido, porque eu tenho que colocar um valor. Então eu vou definir aqui como 500 milissegundos e enviar. Olha lá, já mudou o valor, ok? Então é dessa forma aí que eu consigo mudar o valor. Quanto ao funcionamento do temporizador, a parte de cima habilita essa contagem, ou seja, habilita o preset, e a parte de baixo ele simplesmente liga e desliga. Se aqui tiver habilitado, o temporizador está ligado. Se aqui tiver desabilitado, o temporizador está desligado, tá? Então por isso que aqui ele sempre solicita que eu tenha um contato aqui, né? Como esse contato, eu quero um contato sempre ligado para esse temporizador sempre funcionar, então utilizando aí o endereço que eu mostrei antes, que era o 0F7, tá? Então ele conta o tempo, né? Aí ele ativa aqui, aciona a segunda saída, que é o amarelo, né? Passa aqui, transfere para o amarelo. Do amarelo aqui, ele vai, quando conta esse tempo aqui, ele já ativa esse tempo aqui para a contagem, para fazer a segunda contagem do tempo, né? Do amarelo, seria o tempo do amarelo, que é um tempo menor, né? Esse tempo do amarelo, ele vai contar aqui e vai acionar logo em seguida aqui, ó, o 001, que vai acionar o vermelho 1, tá? Então foi dessa forma que foi feito aqui, e chegando nessa parte aqui, foi feito um set reset. Então eu tenho dois temporizadores e um set reset. Para que foi utilizado esse set reset? Esse set foi utilizado nessa lógica aqui. Quando o vermelho do verde passava para o amarelo, ele acabava voltando para o verde. Então, como foi feito aqui? O amarelo e o verde aqui, 184, né? Quando entra no amarelo, aí ele pega e seta aqui. Ou seja, ele cria um selo. O set seria como se fosse um selo, mas não, né? Ele dá um pulso e mantém, né? E só quando ele recebe outro pulso no 180 é que ele reseta, né? Então é dessa forma que trabalha o set reset, né? Então ele recebe o pulso, né, do 185, né, para não voltar. Olha se não tivesse essa lógica, ó. Só para vocês verem o que acontece, ó. Então eu vou forçar aqui, utilizar um force, né? Então aconselho vocês não utilizarem esse force toda hora, tá? Apenas com recurso, né? De preferência que estejam as saídas desligadas, né? Que você tire aí a alimentação das saídas, tá? Para não ocasionar nenhum defeito na máquina, né? Tá? Então, ela em funcionamento, isso é muito perigoso, né? Apenas quando eu tenho uma sequência igual essa aqui é que eu posso fazer isso, tá? Então, tomem muito cuidado com esse force, tá? Aqui eu vou estar utilizando mais como recurso didático mesmo, tá? Então, ó, forcei off, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, olha lá, o que aconteceu aqui, ó? Vocês vão ver que ele vai ficar aqui toda hora, verde e amarelo, ó. Ó, passou pro verde. Olha lá, passou para amarelo e vai voltar pro verde de novo, ó. Olha lá,
Perceberam? Então, isso por quê? Porque eu não usei isso aqui. Então, na hora que ele reseta aqui, né, na hora que ele sai aqui de novo o 185, ele fecha e ativa de novo o verde 2. Então, o que foi feito? O amarelo desliga, fica um tempo, até que ele receba o sinal do 180, que é outra relacionado a outra lógica, né? Tá? Ou seja, ele deu um salto aqui, né? Foi um modo de dar um salto na lógica aqui, tá? Então, né, ele dá, foi como se tivesse um tempo, né? Como se tivesse um temporizador aqui, mas não foi usado temporizador, né? Porque ele está dependendo de outra, né? Que é o 180 aqui. Ele está dependendo desse 180 para continuar a lógica e aí ele inibir esse verde 2 de voltar. Quer ver? Ó? Vamos voltar ao normal agora e tirar o force. Tá lá. Ele entrou aqui, mas não voltou para estar mais verde, né? Agora sim que ele veio. Mas antes não, ó. Vou visualizar de novo, ó. Verde 2. Né? Olha lá, mudou para amarelo. Só que agora não mudou mais para verde 2, entendeu? Então, para isso que foi usado esse set reset aqui, tá? E outro que foi utilizado também, contador, né? Então, o contador funciona parecido, né, em relação ao temporizador. Só que o habilita aqui, ele não vai habilitar tempo, vai ser contagem. Então, toda vez que eu aciono aqui, eu conto, ó. Então, ele recebeu o sinal, contou um, né? E, e aqui eu tenho o liga e desliga. Então, aqui como que foi feita essa programação aqui? No primeiro caso, né, na primeira vez que ele entra o verde aqui, ele não conta nada. No segundo caso, em que ele entra o outro verde, aí ele faz a contagem e reseta de novo, tá? Então, isso aqui também não é possível visualizar. Ó, se você olhar aqui também, ele vai estar sempre um aqui, ó. É como se ele não estivesse fazendo nada aqui. Não é possível nem visualizar ele em um. Ah, não consigo visualizar. Certo? Porque é muito rápido, né? A contagem aqui, na hora que ele reseta o temporizador lá, ele acaba sendo muito, ele já reseta e já reinicia de novo, tá? Então eu vou aqui, ó, só fazer um force aqui só para vocês notarem isso, tá lá. Ah, eu forcei agora, deixei o temporizador forçado, ó. Tá vendo? Ele tá em 1, porque ele recebeu o pulso, aqui estava habilitando, tá? Então ele recebeu aqui e começou a contagem, tá? Então vou forçar em off aqui, olha lá, ele já resetou e reiniciou de novo, tá? Ó, vou forçar on de novo agora no temporizador, ó. Olha lá, forcei on de novo, por que que não contou, né? Calma aí. Então, ele só contou agora quando mudou a lógica aqui, que ele permitiu a lógica, tá? Então é isso que, para isso que foi utilizado aqui, ó. Vou retirar o force daqui agora e vou voltar lá onde que está o endereço desse contador aqui, ó. Então eu vou retirar agora aqui, forçar on aqui, né? E vamos voltar lá, ó. Tá vendo? O temporizador não entra porque ele está nessa linha aqui, tá? Então, se eu forçar, deixar ele forçar no off,
Agora o temporizador vai contar, só que aí ele vai ficar direto, ó. Olha lá, vai contar e vai parar a contagem. Olha lá, parou a contagem, tá? Então, o que que precisava aí, ó, tá? Olha lá, foi desativado aqui, só que ele permanece ativado por aqui. Então, antes a linha de contato estava por aqui. Precisava interromper isso aqui com um pulso rápido para ele reiniciar de novo a contagem. Então, o que que foi feito? Utilizou apenas o 002 aqui, que é o contador, que quando ele recebe o pulso desse aqui, ele ativa lá, esse aqui dá um pulso rápido e reinicia a contagem de novo. Ó, quer ver? Ó, vou forçar aqui agora. Forçar. Ó. Vocês vão ver que vai reiniciar aqui, ó. E o pulso aqui vai ser rápido, ó. Olha lá, começou a contagem. Só que eu não consigo visualizar isso aqui, se ele está abrindo e fechando, tá? Se vocês olharem aqui, ele vai fazer toda a lógica aí, eu não vou conseguir visualizar. É como se ele não estivesse fazendo nada. Isso eu já falei em outras aulas, que às vezes é muito rápido e a gente não consegue visualizar na parte de supervisão, tá? Então é isso. O programa ele foi feito dessa forma para a gente poder aí visualizar ele mais completo, tá? Então nos blocos aqui eu seleciono aqui para estar utilizando, tá? Então eu espero aí que eu tenha respondido algumas dúvidas, né? Principalmente dos e-mails que me mandaram aí, tá? Agradeço essa né, a comunicação aí, tá? Espero que vocês continuem aí mandando e-mail, compartilhando o vídeo, tá? Para mim tá aí acrescentando algumas coisas na aulas aí, inclusive com críticas, sugestões, comentários, tá? Que será bem-vindo, tá ok? Tá? Espero que vocês pratiquem isso aí, tentem fazer, montar esse programa dessa forma aí. Espero que façam outro diferente também para estar exercitando, tá? Então, esse como não é um simulador, né, mas é até interessante usar já, né, para pensar aí, né, usando ele no simulador também, tá? Que eu vou estar demonstrando também na outra aula, né, com o Atos A1 aí, o semáforo também, tá ok? Então, muito obrigado, até a próxima aula.